Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é mais um daqueles vídeos que eu tive dando uma olhada nos vídeos do meu canal, os vídeos mais antigos, e notei que esse vídeo ele é um vídeo muito bom, com conteúdo muito bacana, mas que não tem muita visualização. Então o que eu fiz? É o que eu tenho feito em diversos outros vídeos, né? Eu peguei esse vídeo, dei uma enxugada, dei uma atualizada nele e estou recolocando no canal porque é um vídeo que fala do filósofo que é a minha cara. É aquele cara que teve provavelmente os mesmos dilemas e os mesmos problemas que eu tive. Claro, respeitada aí as suas devidas proporções e as suas devidas épocas, né? Eu estou falando de Baruch Spinoza, um filósofo que eu me identifico quase que 95%. Gente, eu estou falando de Baruch Spinoza, um filósofo que viveu de 1632 até 1677, nascido em Amsterdã, na Holanda. Spinoza era de uma família tradicional judia, gente, mas a sua origem era portuguesa. A sua família emigrou porque o que acontece? Os judeus estavam sendo perseguidos. Mas o seu pai, o pai de Spinoza, ele era um homem bem-sucedido, né? Um homem abastado. Spinoza gostava de estudar e ficava o tempo todo na sinagoga. Ele era um dos melhores alunos das escolas, um dos melhores alunos da sinagoga, e ele aprendeu também a Bíblia cristã e aprendeu o Talmud, o que é importante, porque o que o Spinoza foi? Ele começou a procurar diversos outros pensamentos e diversas outras religiões para ele entender, né, como funcionava o universo. Isso é muito bacana de Spinoza. Spinoza, então, foi para uma escola particular e nessa escola ele conheceu o latim. Olha que interessante, né? Quer dizer, um judeu que deveria se aprofundar no hebraico, se aprofundar no Yiddish ou no próprio ladino, ele resolveu também conhecer o latim. Quer dizer, isso mostra que é uma mente aberta, né? Uma mente que olhava ao redor. Isso a gente está falando, gente, do século XVII. Século XVII. Ele leu, então, sobre a identificação de Deus e o universo. Ele leu a associação da matéria com o corpo divino. Se interessou muito, então, pela filosofia moderna. Aí o que acontece quando um judeu começa a estudar outra coisa, um membro de uma religião começa a ver outra religião e começa a entender, começa a abrir a cabeça, começa a ver que o mundo, o universo, ele tem muito mais coisas, muito mais bacanas do que o clérigo da sua religião diz para você? Ele foi acusado de heresia, gente. Por quê? Além de tudo, Spinoza tinha um caráter, né? Ele era irredutível nas opiniões dele. Spinoza, então, ele fez uma análise bastante interessante, bastante histórica da Bíblia. E Spinoza, olha bem o que Spinoza falou, ele disse que a Bíblia era fruto do seu tempo. Olha que coisa interessante, né? É uma coisa que uma conclusão que qualquer pessoa que estuda sabe disso, né? A Bíblia é fruto do tempo em que as pessoas a escreveram. Né? O fruto daquele espírito, daquele zeitgeist, daquele espírito daquele tempo. Spinoza começou a criticar dogmas, começou a criticar rituais sem sentido e começou também a criticar o luxo e a ostentação da igreja. Olha que coisa interessante. Ele era considerado herege pelo judaísmo e criticava a igreja também. Então é aquelas coisas, né? As pessoas gostam de pôr rótulo. Ah, se você não é judeu, você é católico. Não, ele criticava a igreja também. Inclusive, gente, por suas opiniões, por aquelas opiniões bem rígidas que ele tinha, eles já tentaram assassiná-lo. Um homem tentou matá-lo com um punhal. Ele escapou porque ele era um rapaz novo, tinha muita agilidade. Ofereceram até para Spinoza, um cara super inteligente, uma pensão, né?
uma forma de sustentá-lo, para ele manter a fidelidade à sua sinagoga. Mesmo assim, Spinoza recusou. Claro, foi excomungado do judaísmo, se é que existe esse termo no judaísmo, em 1656. E ele foi amaldiçoado em rituais. Olha que coisa bacana, né, gente? Só religião para nos trazer um negócio desse. Depois disso, é lógico, Spinoza viajou pela Holanda, né? Os judeus não falavam de Spinoza, mas os cristãos começaram a falar dele, embora ele tenha posições contra a igreja. Mas mesmo assim ele também não se converteu ao cristianismo. Seus familiares quiseram deserdá-lo. Ele lutou pela herança do pai e ele ganhou a causa. Mas ele não quis receber a herança do pai, porque Spinoza queria fazer valer os direitos dele. Então a vida desse filósofo, dessa pessoa interessante, ela foi marcada pela sua concepção de Deus. Critica essa visão dogmática, né, de judeus e cristãos. Ele foi uma das primeiras pessoas a dizer que a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é sentido figurado. A Bíblia é para se ler noturnamente e não diurnamente. Ele começou a criticar aquela noção de Deus, noção de espiritualidade. Mais tarde, ele identificou isso até como um erro da mente, gente. Para tentar escapar a essa coisa, dessa correção, né? Esse fluxograma do intelecto. Ele dizia que as massas tendem a associar Deus com fenômenos extraordinários. Gente, século XVII, o cara falando isso no século XVII. Isso pra gente ainda é motivo de discussão, né? Então tudo aquilo que é evento extraordinário, que não ocorre comumente na natureza, a tendência do ser humano é associar isso a algo divino. O ponto principal do pensamento de Spinoza é a comunhão entre Deus e a natureza. Deus e natureza dá para separar? Não, é a mesma coisa. Spinoza dizia que a religião ela está alimentada pela superstição. Então ele não conseguia separar religião de superstição. Se a gente pensar, é mais ou menos isso, né? A diferença, gente, segundo Spinoza, entre filosofia e religião, né, é que a filosofia ela busca a verdade. E a segunda, a religião, ela precisa de obediência. Então, Spinoza, depois que ele foi excomungado, ele começou a ficar um pouco recluso, ele saiu da sociedade, começou a viver à parte e começou a buscar vivências incomuns. Eu diria que ele fez as suas meditações, né? Que ele fez os seus pensamentos. O que Spinoza buscava? O Spinoza buscava a espiritualidade racionalista. Spinoza, numa época ainda pura nos conceitos, ele fala de Deus, ele fala da alma e fala da mente. Ele diz o seguinte: tanto o Estado quanto a religião devem estar subjugados à alma e à mente. Não o contrário. Não a alma e a mente está subjugada ao Estado ou à religião. Combateu as teorias de divindade de Cristo. Mas uma coisa interessante que Spinoza o colocava como o primeiro entre os homens. Então ele começou a criticar aquela deificação que foi feita de Cristo. Spinoza também desenvolveu o que a gente chama de liberalismo político. Por quê? Para ele, os direitos naturais são as regras do ser. Nós somos forçados a obedecer às leis naturais, que são divinas e eternas. Então o universo é regido por leis naturais. São as únicas leis que a gente deve obedecer. Não a lei dos homens. A ajuda mútua, um ajudar o outro, é necessário e útil. E sem essa ideia de um ajudar o outro, essa ideia de união, os homens não vão poder viver confortavelmente e nem conseguir cultivar seus espíritos. O objetivo do Estado, segundo Spinoza, não deve ser tirânico. E o Estado sempre é, né, gente? Por mais liberal que o regime seja, o Estado é sempre tirânico. O Estado tem que ser libertário. O direito natural, segundo Spinoza, ele é compatível com a democracia. Então é nas grandes massas que a natureza humana melhor se manifesta. Eu vou deixar vocês aí livres com os seus pensamentos. Vida longa e próspera, Ailton Alto.